Por trás das muralhas douradas dos palácios, longe dos olhos curiosos do público, a realeza vive em um mundo de privilégios e ostentação. Mas em meio a todas as cerimônias suntuosas e gestos de grandiosidade, existem histórias que nos mostram o outro lado dessa vida de luxo. Um lado mais sombrio, mesquinho e, por vezes, até ridículo. Com isso em mente, prepare-se para descobrir 7 ações surpreendentemente pequenas e mesquinhas feitas pela realeza, que vão desafiar sua visão sobre aqueles que ocupam os tronos de monarquias antigas e modernas. O inusitado Império do Sal. No século XIX, o Império Britânico viu um de seus monarcas mais excêntricos, o rei George IV. Sua obsessão com a perfeição se estendia até as coisas mais banais. Um exemplo disso foi o seu trato com o sal. George IV era tão exigente que mandou que fossem enviados salgueiros de um local específico na França, pois ele acreditava que o sal de outras partes não era suficientemente puro. Esse capricho era considerado essencial para a boa saúde e o sabor das suas refeições. Para garantir que o sal fosse o mais puro possível, o monarca mandou construir sistemas de transporte especiais para garantir a qualidade do produto. Um detalhe aparentemente insignificante para muitos, mas para o rei, isso refletia sua busca pela perfeição, mesmo nas menores coisas da vida. A obsessão por algo tão simples como o sal se tornou uma parte central de sua administração doméstica e simbolizava seu desejo de ter o controle total sobre o que estava à sua volta. A questão é que, enquanto George IV gastava enormes somas com sua obsessão, o resto da população britânica mal conseguia acessar sal de qualidade, evidenciando a disparidade de privilégios entre a realeza e seus súditos. Quando a realeza gasta quantias imensas para agradar seus próprios caprichos, o que poderia ser visto como trivial para o povo torna-se um símbolo de ostentação e desigualdade. A Guerra dos Pombos. O que parecia uma disputa nobre de caça entre a nobreza inglesa se transformou em um episódio surpreendentemente mesquinho. O príncipe Albert, consorte da rainha Vitória, ficou irritado com a grande quantidade de pombos na propriedade real de Windsor. Ao invés de resolver a questão de maneira pragmática, ele decidiu, como verdadeiro amante da ordem, que os pombos seriam convidados a sair de uma maneira inusitada. O príncipe gastou uma quantia significativa para construir cercas e sistemas para expulsá-los, mas quando isso não teve efeito, ele mandou que fossem afugentados com tiros. A ironia. Ele preferiu gastar vastas somas e força militar ao invés de simplesmente chamar os serviços de controle de pragas. Essa guerra contra os pombos é emblemática do tipo de comportamento obsessivo que muitas vezes se disfarça de grandiosidade entre os membros da realeza. A simples ideia de que a presença de aves em sua propriedade fosse uma ameaça à ordem e à beleza do palácio soou absurda, mas para Albert era uma questão de controle. Ele via até mesmo a natureza como uma peça em seu jogo de status. Quando uma pequena ave se tornava um incômodo suficiente para ser expulso, fica claro quão longe ele estava disposto a ir para manter sua ideia de um ambiente perfeito. E a grandiosidade que ele atribuía a essa causa refletia não apenas suas próprias inseguranças, mas também a pressão de manter a imagem real intocada por qualquer coisa que estivesse fora de lugar. A batalha pelo melhor jardim de rosas. Quem imaginaria que as disputas mais ácidas de uma monarquia poderiam acontecer no campo de um jardim? Durante o reinado de Elizabeth I, o cultivo de rosas não era apenas um passatempo real, era uma questão de status e poder. Nos anos 1560, Elizabeth entrou em uma guerra floral com os duques de Norfolk e outros nobres, todos tentando impressioná-la com as mais perfeitas e raras rosas. Para a monarca, a beleza das flores parecia ter um impacto direto no status da nobreza, e quem não pudesse se sair bem na competição poderia sofrer as consequências. As sementes das rosas mais exóticas eram um símbolo de riqueza, e a simples má escolha de uma flor podia prejudicar um nobre no corte real. Elizabeth, uma mulher conhecida por sua inteligência política, aproveitava essas disputas para avaliar quem estava realmente em sua boa graça. A disputa pelas melhores rosas refletia não apenas a vaidade, mas também o jogo de poder velado que se passava nos bastidores da corte. Quem vencesse essa competição não só ganhava admiração, mas também se posicionava de maneira mais favorável em relação à rainha, o que poderia significar influência política ou até favores reais. Quando uma planta, como uma rosa, se tornava uma moeda de troca de prestígio, as vaidades da corte se tornavam ainda mais evidentes. A batalha pelo Jardim de Rosas de Elizabeth I, embora pareça trivial, é um reflexo claro de como os pequenos detalhes podiam definir os rumos políticos da época. O caso dos sapatos de estilo real. Outro episódio curioso de comportamento mesquinho aconteceu durante o reinado de Luís XIV da França, conhecido como Rei Sol. Ao longo de seu longo reinado, Luís XIV se tornou obcecado com um detalhe simples, mas significativo: o número de fivelas nos sapatos.
Ele decretou que ninguém, nem mesmo seus nobres mais próximos, poderia usar sapatos com mais do que um determinado número de fivelas, limitando assim a exibição de ostentação. Aqueles que ousaram exagerar nas fivelas, em um intento de se destacar, eram publicamente ridicularizados. O monarca francês não apenas regulava o número de fivelas, mas também ditava a cor dos sapatos, o tipo de tecido e até o brilho da fivela, criando um padrão rígido para todos ao seu redor. O impacto disso na corte foi significativo. Os nobres estavam tão ansiosos para agradar o rei e manter sua posição que muitos começaram a investir enormes quantias de dinheiro para garantir que seus sapatos estivessem dentro das rígidas normas do rei. A ridicularidade disso é que o comportamento do rei em relação aos sapatos não estava nem remotamente relacionado a uma verdadeira necessidade ou utilidade. Era apenas uma maneira de reafirmar seu poder e de lembrar a todos ao seu redor de que ele tinha o controle absoluto, até mesmo sobre as escolhas de vestuário mais pessoais. O penteado impecável. A obsessão com a aparência não era uma característica exclusiva das monarcas europeias mais antigas. A princesa Diana, nos anos 1980 e 1990, também se viu presa a uma série de exigências que soam quase absurdas para os padrões modernos. Diana passou horas em frente ao espelho, mas o que a tornou particularmente notável foi seu relacionamento com os cabeleireiros reais. Um penteado, mesmo que minucioso, não estava completo sem a aprovação de Diana, que ficava particularmente chateada se alguém se atrevia a alterar a cor ou a textura de seu cabelo sem sua permissão. Ela chegou a interromper jantares importantes só para arrumar o seu penteado, exigindo que um cabeleireiro fosse enviado rapidamente para corrigir qualquer erro percebido. Embora muitos vejam o cabelo como um simples detalhe, para Diana, ele representava mais do que isso. A preocupação com a imagem era uma maneira de manter o controle sobre sua própria identidade, especialmente em um período onde sua vida estava sendo constantemente esmiuçada pela mídia. O foco em seu cabelo se tornou uma forma de garantir que ela se mantivesse com uma aparência impecável, não apenas por vaidade, mas também para corresponder às expectativas do público e da própria família real. Isso a obrigava a uma rotina de cuidados intensivos, que mais parecia uma obsessão do que uma escolha. Para alguém como Diana, que estava constantemente sob o olhar atento de todos, até um simples penteado podia se transformar em um campo de batalha pessoal. A luta pelo melhor banho de banheiro real. Enquanto você ou eu nos contentamos com um simples banho ou ducha, na corte imperial russa, a coisa era bem mais complicada. Durante o império de Catarina Grande, havia uma rivalidade absurda entre ela e suas cortesãs sobre quem poderia tomar o banho real mais luxuoso. A imperatriz demandava que banheiros imensos, com mármore fresco, fossem preparados antes de ela tomar seu banho de imersão. Mas o mais insólito aconteceu quando suas cortesãs começaram a competir com ela, tentando criar banhos cada vez mais opulentos, com perfumes raros e banheiras douradas. O resultado foi um desperdício monumental de recursos, e no final, cada banho virou uma grande exibição de poder pessoal, como se um simples ato de higiene fosse uma batalha de status. O luxo nos banhos de Catarina representava não só sua própria vaidade, mas também um reflexo de seu poder absoluto. Ela utilizava essas exibições para reforçar sua posição na corte imperial e para garantir que sua imagem fosse impecável, tanto no corpo quanto na alma. As cortesãs, por sua vez, também estavam tão obcecadas com a perfeição e a aceitação que passaram a competir não só pela proximidade do trono, mas também pelo luxo do simples ato de tomar banho. O caso do retrato perfeito. Um dos comportamentos mais mesquinhos e, ao mesmo tempo, reveladores de uma mentalidade repleta de inseguranças foi o cuidado obsessivo com os retratos reais. Durante o reinado de Luís XIV, conhecido pelo seu desejo de controle absoluto, ele ordenava que suas imagens fossem sempre retratadas da maneira mais favorável possível. No entanto, o comportamento mais peculiar de Luís XIV não estava apenas em posar com o que ele acreditava ser a melhor iluminação, mas em seu desejo por uma imagem constantemente idealizada, sem nenhuma falha. O rei, com uma vaidade sem igual, mandava os pintores modificarem seus quadros até o mínimo detalhe, frequentemente fazendo com que eles retirassem sinais de envelhecimento ou imperfeições de seu rosto e corpo. Ele se preocupava com cada aspecto, desde a posição das mãos até a escolha das roupas e até os adornos, que deveriam exibir apenas a riqueza mais resplandecente. No entanto, o mais ridículo é que ele insistia que os retratos fossem feitos de uma forma que o representasse não apenas como monarca, mas como uma figura quase divina. Isso gerou um grande número de versões de sua imagem, cada uma mais idealizada e cheia de adornos do que a anterior. Por exemplo, ele ordenou que os quadros mostrassem um homem mais jovem e forte, com uma aparência impecável, apesar das marcas do tempo que estavam começando a aparecer em sua pele. Cada retrato não passava de uma versão fictícia de quem ele realmente era, apenas um símbolo de como ele desejava ser visto pelo mundo.
Mais tarde, esses retratos de Luís XIV seriam usados para reforçar sua imagem pública e garantir que sua figura fosse associada ao poder absoluto, mesmo quando ele já não exercia fisicamente. Essa obsessão com a perfeição na imagem não só refletia a insegurança do rei sobre sua própria mortalidade, mas também destacava sua necessidade de ser visto como uma figura de autoridade incutida de divindade. A busca incansável por um retrato perfeito de Luís XIV é um exemplo clássico de como a realeza, na tentativa de manter sua imagem intocada, muitas vezes distorce a realidade, criando uma versão de si mesma que não passava de uma fachada. Essas histórias nos lembram que por mais que a realeza seja vista como símbolo de grandeza e poder, o seu comportamento muitas vezes se desvia para atitudes que podemos considerar, no mínimo, ridículas. Esses momentos mesquinhos e obsessivos nos mostram que, apesar de rodeados por riquezas e privilégios, os monarcas eram de fato humanos, com suas pequenas manias e preocupações. Em um mundo onde todos parecem lutar pelo que há de melhor, é curioso como até os mais poderosos se perderam em disputas por coisas triviais, criando histórias que hoje fazem os mais baixos instintos parecerem quase cômicos. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo fascinou você, compartilhe com quem também adora história. Assim, ajudamos mais pessoas a descobrirem essas curiosidades. E não perca os próximos vídeos. Até mais!